Glória a Deus, estamos começando mais um Espaço Vida pela sua Bethesda Sat. Hoje com um tema bastante polêmico, o tema dízimo, né? Quando a gente fala em dízimo na igreja, tem uns que tremem até as pernas, né? Aliás, tem pessoas que ela vem na igreja, ela louva, ela adora, mas na hora do dízimo ela fecha a cara. Ela, como dizia meu amigo, ela fecha a cara e franze a testa, já fica brava. Mas o dízimo é algo bíblico, é algo que nos habilita, e tudo isso você vai estar aprendendo hoje. Creio que hoje o programa vai ser bastante edificante, mas tudo isso daqui a pouquinho nós vamos chamar um louvor abençoado com toque no altar. Abra mão e daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Vida. Um dia Deus chega para Abraão e disse: Abraão, eu te dei um sonho. Eu te fiz sonhar com um filho. Mas agora eu estou te pedindo o teu sonho. E a Bíblia diz que mesmo diante de um pedido duro, Abraão, um homem que estava disposto a obedecer, sem questionar, pegou seu filho, sobe no monte. E antes que sacrificasse seu filho, o Senhor interrompe aquele ato e disse a Abraão: agora eu sei que de verdade você é um homem fiel. Nós temos aprendido que Deus, Ele não vai nos dar nada que nós não sejamos capazes de devolver para Ele. Senhor, nós queremos te devolver hoje. Mais uma vez, publicamente nós dizemos isso, Senhor. Nós abrimos mão do que for possível, do que for preciso, para ter mais de Ti, Senhor. Nós abrimos mão de qualquer coisa para ter mais da Tua presença, Senhor, em nós. A quem tenho eu no céu além de Ti? E não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por Ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por Ti. Estou apaixonado, oh Deus. A quem tenho eu no céu além de Ti? E não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por Ti. Tu sabes que é verdade, Senhor. E construirei no cume
o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti, Senhor. Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Estou apaixonado, esperado de amor. Não sei o que fazer sem ti, Senhor. O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? O que fazer? Pra onde ir se só tu tens? Que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Estou apaixonado. Glória a Deus, estamos de volta aqui pela Bethesda Site com o programa Espaço Vida, hoje com o tema dízimo, né? A gente estava até aqui conversando fora do ar. Uma das perguntas é: o dízimo é para lei? Né? Tem muita gente que fala o seguinte, que o dízimo era da época da lei, né? Então tem muitas pessoas que têm dificuldade de dizimar hoje, porque eles dizem assim: não, o dízimo era só para a lei, em outras palavras, só para a antiga aliança, né? Para o Velho Testamento, né? Mas nós temos na Bíblia que o primeiro dizimista foi Abraão. Abraão veio antes ou depois da lei? Então, até estava perguntando aqui para o presbítero Luiz, né, porque as pessoas fazem até confusão. Na verdade é essa mesmo. Mas Abraão era um patriarca, Abraão veio antes da lei. Se Abraão veio antes da lei e ele dizimou, como que o dízimo é só para a lei? A Bíblia fala que Abraão entregou o dízimo na mão de Melquisedeque, que tipifica Cristo, que foi o primeiro sacerdote. E se Abraão entregou o dízimo na mão de Melquisedeque e Abraão veio antes da lei, então isso significa que o dízimo não é só para a lei. Então muita gente já tropeça aí e erra, porque falam que o dízimo é para a lei. O que eles usam? Eles falam: Jesus é a nova aliança, é o Novo Testamento, então Jesus ele veio para quebrar a antiga aliança. Isso é um outro erro, né, teológico, porque o próprio Cristo falou que ele não veio quebrar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Amém? Então, o dízimo é para a lei? É claro que não. O dízimo, com certeza, ele foi antes da lei e é para depois da lei. E aí tem uma outra pergunta.
eu queria que o presbítero Luiz falasse aquilo que ele acha. Aqui é um programa que a gente vai trabalhar na liberdade. É claro que depois, do que precisar, a gente vai dar uma pincelada. Mas, por exemplo, qual a diferença entre dízimo e oferta? Porque as pessoas vêm na igreja, eles colocam isso tudo no bolo. Para eles, né, tem pessoas, eu já vi pessoas que ela dá, o dízimo dela é 8% do que ela ganha, 7%, 5%. E na verdade não é isso. O dízimo ele tem um valor, a palavra já diz tudo, mas eu queria que o presbítero Luiz, com as suas palavras, falasse qual é a diferença entre o dízimo e a oferta. Glória a Deus. Primeiramente, gostaria de dar a paz do Senhor a todos que nos assistem pela Bethesda Sat, né? E a própria palavra ela já diz, né, bispo? Dízimo, né? Dízimo, ele tem como significado, até o próprio dicionário Aurélio, como a 10ª parte. Então, né, para as pessoas que, né, entendem que dízimo é 5% ou 8%, vai aí uma ministração e a correção. Dízimo, ele é a 10ª parte do teu salário, né? E o bispo fez uma pergunta, a diferença entre dízimo e oferta, né? O dízimo, a própria palavra, ela nos instrui e nos ensina que ele é uma obrigação, é algo que Deus nos ordenou a fazermos e a entregarmos. E a oferta, bispo, creio eu, que ela é uma dádiva, é você andar pela fé, né? Você entregar uma oferta, você demonstrar a tua gratidão ao Senhor. O amor, né? Tipifica exatamente isso, a gratidão ao Senhor. A oferta, ela tipifica amor. A oferta, no meu ponto de vista, ela tipifica a aliança com Deus. Então, uma coisa interessante, não te cortando, por que eu até fiz essa pergunta? Eu acho que ela até cai bem aqui no nosso debate, porque às vezes é fácil eu me entregar um dízimo, por exemplo, eu ganhei 1.000, então eu vou entregar 100, ganhei 2.000, vou entregar 200. Quer dizer, é uma realidade do povo hoje, né? O pessoal, até por média salarial, o comum hoje, as pessoas ganham 1.000, 2.000, vai. Mas, por exemplo, eu vendo um veículo, vendo um carro, vendo uma residência, uma casa, e aí eu vendo a casa por 200.000, e aí 200.000 vai dar um dízimo de 20.000. Na realidade da pessoa que ganha 1.000, 2.000 é muito. Então o que ela faz? Ela sugere um valor, e aí, mas vamos dar 5.000, acho que 5.000 já vou estar abençoando bastante a igreja. É meio que negociar, né? Exatamente, que cai no pecado de Atos capítulo 5, que é o pecado de Ananias e Safira. E então isso é muito comum na igreja. Então, dentro disso que o presbítero Luiz falou, é importante a gente entender que o dízimo, a palavra dízimo no Aurélio, ela quer dizer 10ª parte. E Deus não negocia isso. O pecado de Ananias e Safira foi esse. Eles venderam a herdade, né, a propriedade por um determinado valor. E diz a Bíblia que eles entraram em comum acordo e entregaram aquilo que eles achavam que deveriam entregar. Mas eles achavam que o valor era bom, mas na concepção do Espírito de Deus não. Então o Espírito de Deus, tomando a Pedro, os exorta, porque eles não entregaram o valor correto que deveriam entregar, e a Bíblia fala que Ananias morre e logo em seguida Safira também morre. Então, porque houve uma barganha, houve um negociar, né, um mercadejar daquilo que era o valor que deveria ser entregue, e daí houve o erro e houve o pecado. E isso é muito comum nos dias de hoje. As pessoas, elas querem entregar aquilo que elas acham, aquilo que elas pensam, e na cabeça da pessoa é assim: não, tá bom, para que a igreja precisa de mais? 5.000, não é uma oferta corriqueira, é uma oferta boa, só que não é oferta. Dízimo é 10ª parte, né? Como eu já orei por pessoas, eu já fui orar por dízimo, que a pessoa falou assim para mim, presbítero Luiz: ai, bispo, é tão pouquinho, o dízimo tal, eu até exortei a pessoa no momento. Não importa, dízimo é algo, quando eu falo em dízimo, eu falo em percentual, né? Então, se o dízimo de R$1 é 10 centavos, mas os 10 centavos tem que estar no altar de Deus. E é aí que as pessoas se enganam. Por quê? Porque há na cabeça das pessoas o muito e o pouco. E quando nós falamos de dízimo, não tem isso de muito e pouco. Dízimo é percentual. O que entrar para a minha mão, eu tenho que entregar o dízimo e ponto final. Não é verdade? Então, você que nos veio pela Bethesda Sat aqui no programa Espaço Vida, então 2 ensinamentos você já aprende nesse debate. Primeiro, que o dízimo, ele independe da lei. Porque antes da lei, Abraão já entregou o dízimo. Antes da lei, Jacó já entregou o dízimo.
Amém? São pessoas que vieram antes da lei, que entregaram o dízimo e que é notório na Bíblia. Por entregar o dízimo, estavam habilitados das promessas e das bênçãos de Deus. Amém? A lei veio por Moisés. Moisés foi o legislador. Moisés é conhecido na Bíblia como o mediador da primeira aliança e o legislador. Ou seja, ele foi o camarada que Deus deu a lei a ele. Ele intermediou entre o povo e Deus, e ele teve ali a lei de Deus. Mas Abraão, Jacó vieram antes, né? Na verdade, Jacó era neto de Abraão, né? Então, antes da lei. Então, você já quebra esse mito, né? Que o dízimo, ele é para a lei. E o presbítero Luiz comentou da diferença do dízimo e da oferta, que o dízimo é uma habilitação. O dízimo é uma ordenança que vem da raiz ordem. Então Deus deu uma ordem. Na verdade, o dízimo, eu não estou, não sei se você já escutou isso na igreja, pessoas, mas eu já dou meu dízimo, né? Eu já comentar isso agora, então, senhor. Tropeça duas vezes aí. Primeiro, porque o dízimo não é dela. O dízimo pertence a Deus. Falou tudo. Até algo o senhor, né, ora, e eu prestei atenção desde quando eu comecei a caminhar com o senhor. O Senhor fala, receba o teu dízimo, Senhor, né? E as pessoas muitas vezes elas costumam dizer, né, Senhor, recebe o meu dízimo. E, na verdade, o dízimo pertence ao Senhor, então eu estou devolvendo a Deus aquilo que por direito é dele. Então, isso é interessante, porque tem pessoas que o dízimo dela é alto na igreja, ela acha que ela pode mais que o outro, que o dízimo é menor. Ou seja, várias situações de erros teológicos e erros até do dia a dia, da convivência, que traz e habilita a malignidade, porque o dízimo, ele é uma ordem. Dízimo, ele é de Deus. Então, irmão, quando eu entrego o dízimo, aí tem gente, por que eu entrei nessa linha de conversa? O dízimo dela eu estou colocando valores aqui, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, mas para você ter uma ideia e uma noção, senão fica difícil você nos entender. Então, o camarada, o dízimo dele é 5 mil reais na igreja. Então ele pensa assim, mas o meu dia já dou 5 mil para a igreja. Irmão, você não está dando nada, você está devolvendo para Deus aquilo que é de Deus. Amém? Eu sou bispo e represento uma igreja aqui, mas tem pessoas que estão nos vendo aqui pela Bethesda Sat, que é da Assembleia de Deus, que é do Brasil para Cristo, que é de N igrejas, né? E quando você entrega o teu dízimo lá para o teu pastor, né? Geralmente o pastor ora, ou você coloca na salva, na cesta, você está devolvendo para Deus aquilo que é de Deus. Então você não está fazendo nada além daquilo que é uma ordem de Deus. Amém? E o dízimo, ele te habilita. Daqui a pouquinho eu vou chamar o louvor abençoado, porque eu quero falar um pouquinho até mais profundamente acerca dessa diferença. E aí vai ser benção. O presbítero Luiz já deu um bom pano de fundo aqui, mas eu tenho algumas coisas ainda que eu quero bater sobre a diferença do dízimo e da oferta, que vai trazer um entendimento glorioso para você, em nome de Jesus. Mas já fica esse entendimento, 2 entendimentos claros aqui. Primeiro, dízimo, ele depende da lei, ele veio antes. Antes da lei, Abraão já dizimava, Jacó, neto de Abraão, já dizimava. Segundo, o dízimo é uma ordenança e ele é inegociável. Não é o que você quer, meu irmão, não é o que você quer, minha irmã, é o que foi estabelecido por Deus. Tá certo? Aí eu perguntei sobre diferença dízimo e oferta. O presbítero Luiz, com muita propriedade, deu um pano de fundo aqui falando sobre o dízimo, que é uma ordenança, né? E a oferta é aquilo que é gerado por amor. Foi isso que o presbítero Luiz falou. Mas eu quero me aprofundar um pouquinho mais, mas tudo isso daqui a pouquinho, depois desse louvor. Vai vir um louvor abençoado para você, louvor que toca o coração de Deus. Eu vou chamar Fernandinho. Eu quero que o pessoal aí da produção, embora eu seja um pregador da palavra, mas eu dou umas escorregadas nos nomes, né, dos louvores. Mas eu quero chamar o Fernandinho, esse louvor que está estourando aí. Produção, me fala o nome aí. Isso, nada além do sangue. Louvor abençoado, amém, com o Fernandinho. Você vai escutar daqui a pouquinho, eu volto. Nós vamos estar aqui dando continuidade a este tema polêmico, dízimo. Lembrando que você pode passar aí as suas perguntas, tudo pelo e-mail, bethesdasat@hotmail.com. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse e-mail, porque dá pra gente trabalhar bastante dentro do e-mail da TV, tá bom? Vamos de louvor, daqui a pouquinho a gente volta. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz.
de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Como a neve, feitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quantos aqui são livres, 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 livres? Eu sou livre. Diga!
Não existe nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe uma lista dos pecados, dos meus pecados, dos seus pecados, e essa lista está escrita lá no inferno. Lá estão todos os seus pecados, todas as suas culpas. Talvez você diga para mim: Fernandinho, eu não posso ser livre, porque eu já traí a minha esposa, porque eu já traí os meus pais, porque eu já traí o meu esposo. Ah, Fernandinho, você não sabe do meu passado, eu já fui um ladrão. Talvez você diga para mim: ah, Fernandinho, eu sou fruto de um estupro, algo me fere, o meu passado me acusa. Mas nessa noite eu tenho uma notícia para te dar. A Bíblia diz que a cédula, a nota, a moeda que era contra mim, que era contra você, Jesus aniquilou lá na cruz. Ele aniquilou lá na cruz. Se você é livre, levante as suas mãos, levante as suas mãos e declare: eu sou livre. Estamos de volta aqui pela Bethesda Sat com o programa Espaço Vida. Você viu esse louvor abençoado aí com o Fernandinho, Nada Além do Sangue, louvor que toca o coração de Deus. Deixa eu falar algo para você. Nós estávamos aqui discutindo acerca da diferença do dízimo e da oferta. Eu creio que o dízimo, ele é uma ordenança, como foi falado aqui, ele habilita as nossas vidas, mas uma coisa que vale a pena nós ressaltarmos é que a oferta, ela é o que gera um milagre. Por quê? Isso você pode ver até na palavra de Deus, lá em Gênesis 22, quando Abraão quer entregar Isaac, vai entregar Isaac para ser imolado a Deus. A Bíblia diz que aquela oferta de Abraão, ela atrai a visão, atrai o olhar de Deus sobre Abraão, porque Abraão iria entregar o filho da promessa. Eu creio que a oferta, ela gera o milagre. A oferta, o que ela difere do dízimo é isso. Dízimo é habilitação. Quando eu entrego o dízimo, tem gente que entrega o dízimo e quer viver milagre. A Bíblia não diz isso. O dízimo, ele nos habilita. O que é habilitação? O presbítero Luiz está dirigindo o guarda para ele. Primeira coisa, habilitação, para ver se ele está habilitado a dirigir. Ele tem habilitação, está aqui, então você pode prosseguir, porque você está habilitado para aquilo. Ser habilitado por Deus na questão do dízimo é quando o devorador vem sobre a tua vida tentando te assolar, tentando te destruir, e ele vem e ele não pode tocar. Por quê? Porque você está habilitado a ter a tua vida financeira em honra. Então essa é a questão do dízimo. Agora a oferta é o que gera, é o que habilita. Está lá em 2 Coríntios 9,6. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. E aquele que semeia bastante, bastante colherá. Então são princípios da palavra que nós temos que entender, porque o que eu vejo que na igreja o povo coloca no bolo, e oferta, dízimo é tudo igual, e não é igual. Nós precisamos diferenciar isso. Uma outra coisa, é muito comum o povo, até por questão de temor, ser dizimista fiel. Então hoje você pega aí, eu louvo a Deus, pelo menos aqui na Bethesda, eu acho que sem ter medo de errar, 80% da nossa igreja é dizimista, porque aprende, porque anda na palavra de Deus, glória a Deus. Mas eu vejo que muitos têm a dificuldade de ofertar. E quando eu não oferto, eu não vivo milagres. E quando eu não vivo milagres, a coisa parece que fica letárgica, parece que a coisa não anda. Por isso que tem muito crente caindo no ostracismo, está paralisado, nada acontece. Por quê? Porque não vive milagre. Por que não vive? Porque não oferta. Quando eu oferto, quando eu semeio, eu vivo a bênção e eu vivo o milagre de Deus. Então, é bom a gente ter esse entendimento, nesse segundo bloco, isso tem que ficar bem claro para você. O dízimo, ele habilita a tua vida. O camarada que é dizimista, ele está debaixo da bênção de Deus. Agora, aquele que oferta, aquele que semeia, ele vai colher. Amém? O presbítero Luiz estava me colocando uma situação aqui,
quando nós estávamos aqui no intervalo, né? Sobre pessoas. Eu queria até que ele falasse, pessoas que, porque o seu dízimo é alto, querem mandar na igreja. Como é que é esse negócio aí? Fora da palavra, né, bispo? Porque a pessoa ela se acha muitas vezes no direito, né? Porque ela tem um dízimo, né? Vamos aí colocar valores para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender melhor, né? Uma pessoa que é um gerente ou até mesmo um médico, né, tem um salário abençoado e ela tem um dízimo, vamos por aí, de R$1.000, um dízimo de R$2.000 por mês, e ela, por fazer essa entrega, muitas vezes ela se acha no direito, bispo, de dizer para onde o dízimo dela tem que ir ou o que se deve fazer com o dízimo dela, né? Então deixa eu ver se eu estou entendendo. A pessoa quer administrar. Exatamente. Então ela dá o dízimo aqui, estou aqui, pastor, e ela fala, é o meu dízimo, mas eu quero que com o meu dízimo você compre mais cadeira para a igreja. Muitas vezes a pessoa não precisa nem falar, mas a atitude dela, exatamente isso, né? Muitas vezes, né, nós que somos um ministério aí que estamos crescendo a cada dia, Deus tem nos dado estratégias de alargarmos as nossas estacas como igreja, né, de alugarmos um salão novo, como o Senhor, né, colocou esse projeto para 2011, aí nós mudarmos para um prédio maior, né, trocarmos as nossas cadeiras quando mudarmos de prédio, né, e tem algumas pessoas que elas são roubadas pela falta de entendimento e elas automaticamente já pensam dessa forma, bispo. Mas se eu dou o dízimo X, né, por que a gente não consegue alugar um salão maior, né? Como o Senhor tem ministrado o povo, né, que quando nós mudarmos, o que vai acontecer, né? Salão maior, aluguel maior, né? E algumas pessoas, exatamente, despesas maiores. E as pessoas, elas acabam entrando nessa linha e sendo roubadas pelo diabo nessa questão. Porque ela fala, bom, se eu dou um dízimo no valor de R$2.000, eu creio que já dá para pagar um aluguel de um salão. Porque ela não entende que a igreja tem várias despesas, não é verdade? Isso é interessante porque Abraão, quem era Abraão? Abraão era um patriarca, um grande homem de Deus, homem que Deus falou com ele tete a tete. E Abraão, mesmo com toda essa envergadura, a Bíblia diz que Abraão pega o seu dízimo e dá na mão de quem? De Melquisedeque, que até hoje, e teologicamente, discutem até hoje quem é Melquisedeque, né, que tipificou a Cristo, a pessoa de Cristo, aquela coisa tal, porque pouco se fala de Melquisedeque, aliás, não se fala de Melquisedeque na Bíblia, a não ser no começo, lá, se não me engano, em Hebreus, então se fala muito pouco, mas Abraão teve a humildade de entregar e de entender o que? Um princípio da palavra, que quem administra o dízimo é o sacerdote. Quando eu quero administrar o meu dízimo, eu estou maculando, eu estou ferindo um princípio da palavra tremendo. Por quê? Porque existem princípios da palavra que nós não podemos, em hipótese alguma, macular. É igual a situação, acho que até num dos nossos programas nós falamos, sobre Miriam e Moisés, quando Moisés recebeu a lei lá, que um estrangeiro, aliás, um judeu, jamais poderia casar com um estrangeiro. Era a lei, Deus deu na mão de Moisés, o legislador. Moisés recebe a lei, ele é o primeiro a tropeçar na lei, que ele casa com a Cuxita, a mulher Cuxita, a etíope. E Miriam se achando direito, e humanamente falando ela estava certa, e ela se levanta e vai falar com Moisés, e fala um monte, mas a Bíblia fala que por causa da atitude de Miriam, ela fica leprosa. Por quê? Aí Deus fala, porque com Moisés, o meu servo, falo eu tete a tete. Porque Miriam fere um princípio, ela se coloca num lugar de poder julgar a atitude de Moisés. E quem julga a atitude do sacerdote é Deus. Então isso é muito sério. O dízimo, ele é administrado pelo sacerdote da igreja. Aí nós estamos vivendo tempos difíceis, isso aí eu concordo. Tempos de 2 Pedro capítulo 2, dos falsos profetas, dos falsos mestres. Aí a pessoa que está nos vendo lá do outro lado da telinha, a pergunta dela é a seguinte: mas e o pastor que administra errado? E o pastor que pega a lã da ovelha, arranca o couro da ovelha? Aí que está o segredo espiritual, porque não é você que vai julgar o sacerdote. Quem vai julgar o sacerdote é Deus. Então, se o camarada estiver agindo de forma errada, Deus vai tratar com ele. Amém? Agora, o que não pode é todo mundo se tornar juiz e as pessoas, né? Não, tem que ser assim, tem que ser assado. Não. Por quê? Porque nós vivemos debaixo de um governo teocrático. O que é o governo teocrático? É o governo de Deus, que Deus coloca na mão do sacerdote para que o sacerdote possa ministrar
e direcionar a igreja, que não é nada mais nada menos do que o ajuntamento do povo de Deus que confessa Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Então isso é muito sério, é uma colocação tremenda assim. Também, né, bispo, a pessoa que ela é dizimista, ela é ofertante, ela não tem que se apegar a esse tipo de questão, porque a tua entrega, ela vai habilitar o teu milagre, não é a administração. Exatamente, né? Eu fiz a minha entrega do meu dízimo, eu estou habilitado a ser abençoado, e eu entreguei a minha oferta, eu estou apto a gerar e a viver esse Até milagre. porque se eu tiver esse pensamento pequeno, eu estou dizendo que meu dízimo é para o João, pastor João, meu dízimo é para o pastor Antônio, meu dízimo é para o pastor fulano de tal. Não, o meu dízimo ele é para Deus. A partir do momento que eu coloquei na mão do sacerdote, dali para o altar, a responsabilidade é do sacerdote diante de Deus. Então isso é muito Nós não importante. podemos rotular todos pelo erro de um. Né? Exatamente. Infelizmente, nos dias de hoje, né, é bíblico isso, né? Existem aí, né, vamos dizer, os charlatões da fé, as pessoas que usurpam, né, da palavra de Deus para benefício próprio, mas eu não posso, né, taxar todos, rotular a todas as denominações por causa de erro de um ou de outro. E eu não posso inibir a minha fé por causa de situações, porque, como você falou, é bíblico. O Senhor cantou a bola, ele falou, no final dos tempos vão aparecer até falsos cristos. E nós vemos hoje aí que muitos levam de uma forma meio hilária, mas é o cumprimento da palavra. Você vê aí pessoas brincando, né? Na televisão tem um tal lá do Henry Christ, lá e coisa e tal, que muitos levam na brincadeira, mas na brincadeira, quantas pessoas que já não seguem aquele camarada? Várias. Consegue entender? Eu estava vendo esses dias uma reportagem acerca dele, ele tem vários discípulos. Quer dizer, não é tão brincadeira. O camarada vem num tom de brincadeira e todo mundo vai na onda, mas com isso o diabo está ceifando vidas que muitas vezes era para estar congregando na minha igreja, na igreja de pastor A, pastor B, pastor C. Então, é tempo de nós conhecermos a palavra de Deus, para que nós possamos viver a palavra como ela é e não como nós queremos. Que tem muita gente que quer moldar a palavra como ela quer, mas a palavra, ela é colocada por Deus, e dentro disso nós vamos segui-la, tá bom? Antes de eu chamar o break novamente, eu quero fazer um convite para você. Todos esses debates que passam pelo programa Espaço Vida são debates a qual nós recebemos por e-mail temas que são polêmicos, pessoas que mandam, pessoas que têm dúvida. Então a pessoa tem dúvida acerca do dízimo, ela manda o tema e o pau canta aqui, a gente coloca para a gente realmente, joga na mesa e a gente discute. Mas você também pode participar do programa. De que forma? Mandando um e-mail, tá certo? Você vai mandar um tema, vai mandar o seu nome bonitinho e tal, e eu quero esse tema, eu quero que haja uma discussão acerca desse tema, porque quando há discussão, há o aprendizado. Então o que você vai fazer? Você vai passar um e-mail para bethesdasat@hotmail.com, bethesdasat@hotmail.com, vai colocar o seu tema, e dentro disso nós vamos aqui discutir e vamos buscar extrair, né, o máximo de conhecimento dentro do tema, para que você possa estar aprendendo com Deus, tá bom? Também está para vir aí o programa Mulheres Virtuosas, um programa que será dirigido pela pastora Solange Sena, amém? Com as pastoras e presbíteras daqui da igreja. Vai ser uma bênção, um programa só para mulheres. É um programa direcionado para você, mulher, um programa cheio de atrações. Então, irmãos, tá aí, a Bethesda Sat, 2011, ano de Ruth, estamos investindo bastante na TV, é uma TV pela web, mas é a sede do momento, né? Hoje as pessoas, elas estão totalmente envolvidas pela internet. Então hoje a gente recebe aí e-mail dos 4 cantos do Brasil. Eu tenho amigos, né, pessoal que estão fora do Brasil. Tenho um amigo em Portugal, que ouve a nossa e vê a nossa programação, vê os nossos cultos ao vivo, né, e é edificado. Olha que coisa tremenda. E às vezes as pessoas, elas não valorizam. Às vezes eu pego até no pé aqui do povo na igreja. Por quê? Eu estou aqui pregando, o camarada está lá na Europa e ele está sendo ministrado. Tem países que o evangelho não entra e pela internet o camarada pode ver e ser ministrado. Então isso Deus nos deu, é um presente que Deus nos deu, e eu tenho certeza que Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas, tá bom? Então você
que deseja mandar o tema, você vai mandar para bethesdasat@hotmail.com. Ou você que deseja mandar qualquer correspondência para nós estamos aqui na estrada de Itaquera, Guaianazes, né? A TV está no número 45. Número 45, você pode mandar aí a tua correspondência e nós vamos responder para você, tá bom? A nossa igreja fica logo ao lado, na estrada de Itaquera, Guaianazes, no número 35, em frente ao Hospital Planalto. É um prazer poder receber você e a sua família, tá bom? Eu vou chamar aí o nosso break. Eu quero pedir aí que a produção coloque um louvor abençoado e coloque aí, né, uma chamadinha para os nossos cultos que acontecem de quarta e sexta e aos domingos, que passe os horários aí bonitinho, chame o povo para estar conosco em uma das nossas reuniões, tá bom? Eu vou chamar o break, daqui a pouquinho eu volto com mais espaço. Olhou para as estrelas, como Noé viu a chuva e veio a seca, como Bartimeu clamou e foi de ver.
Estamos de volta aqui com o programa Espaço Vida pela Bethesda Sat. A Bethesda Sat, que é um presente de Deus, você pode estar aí mandando aí os seus e-mails e participando da programação, tá certo? Lembrando que vem aí o programa Mulheres Virtuosas com a pastora Solange Sena e vai ser uma grande bênção do Senhor, tá bom? Último bloco, Presbítero Luiz tem pergunta de internauta, todo o pessoal que quer participar, olha aqui, ó, né? O camarada manda a pergunta e a gente responde aqui no programa Espaço Vida. Pode mandar a pergunta para o bethesdasat@hotmail.com, a equipe do multimídia pega e traz para nós e a gente escute aqui no programa. Presbítero Luiz. Ele está dizendo assim, bispo: a paz do Senhor, bispo, sou dizimista e acompanho todas as programações do Bethesda Sat, porém tenho uma dúvida. O meu dízimo, devo entregá-lo pelo percentual do meu salário bruto ou do líquido recebido ao mês? Pergunta boa, né? Tem muita gente que tem esse questionamento dentro da igreja. Acerca do dízimo funciona assim: quando eu sou um empresário, um comerciante, e de repente, Presbítero Luiz, eu tenho lá na minha área financeira da empresa, então eu tenho lá o contas a pagar e tenho contas a receber. Geralmente a gente no final do mês faz o fechamento e dali, tirando tudo, funcionário, imposto, tudo, sai um valor líquido, que é o valor que sobra. Geralmente ali o empresário, eu vou te falar o que é certo, poucas pessoas fazem o que eu vou te falar, mas é o correto. O que esse camarada faz? Sobrou lá um valor, tá certo? Contas a pagar, contas a receber, então ele pagou todo mundo, pagou os impostos, sobrou um valor líquido. Geralmente, né, o empresário, ele desse valor líquido, ele pode colocar o prolabore dele aqui e tirar daqui, ou ele pode pôr o prolabore dele no contas a pagar. O que eu quero dizer é o seguinte: pelo certo, o empresário tem que dar o dízimo da empresa dele e o dízimo do prolabore dele. Poucas pessoas fazem isso. O camarada, na verdade, ele dá o dízimo dele, e aí dá uma confusão, eu vou explicar. Mas o certo é eu dar o dízimo da empresa e depois dar o meu dízimo, que é do líquido. Eu não posso dar o dízimo do bruto. Por quê? Porque a empresa faturou 50, mas eu tenho 25 para pagar, então eu não posso dar o dízimo dos 50, dar 5 mil de dízimo, né? Na verdade, eu tenho que, por exemplo, 50, paguei 25, sobrou 25 mil, tá certo? Esse é o líquido. Desses 25 mil, o certo, eu teria que dar 2,5 de dízimo, e vamos supor que desses 25 mil, o meu prolabore é 5 mil, e mais 500 do meu prolabore. Esse é o certo. Camarada é funcionário, então ele recebe lá R$1.000. Desses R$1.000, R$800 vem para o bolso dele, porque lá dos 1.000, aí é INSS, é o Fundo de Garantia, é convênio médico, é o VR, é o VA, não importa. Aí ele tem que dar do bruto. Por quê? Porque o vale-refeição é para quem? Para ele. O Fundo de Garantia é para quem? Para ele. Então, a partir do momento que aquilo é investimento para a minha própria vida, eu tenho que dizimar do bruto. Por quê? Porque, na verdade, diferente do empresário que está pagando imposto para o governo, ele não vai ter aquele valor novamente. Está devolvendo ao governo, não é dele. Agora, o camarada que trabalha, que é registrado, aquilo está sendo benéfico para ele, né? É revertido para ele mesmo, tá certo? Então eu espero ter respondido aí a pergunta do nosso internauta e que ele possa, em nome de Jesus, dependendo da situação dele, se ele é empresário, se ele é... No caso de um assalariado, ele entrega do valor bruto. Do valor bruto. Então vai a resposta para você. Tá certo? Do valor bruto. Se o camarada ele é um empresário, né, ele vai dar, é claro, do seu valor líquido. Por quê? Porque senão seria injusto, claro, porque ele tem imposto, tem funcionário, tem toda uma carga, né, de valores a serem Agora nada impede, né, pagos. bispo? Se o cara ele é próspero, abençoado e quiser também abençoar, nós é temos o coração, né, bispo? Nós temos um caso, né, segundo muita gente fala, eu não posso falar também que é 100% verídico, porque é aquilo que, né, não tem como, eu não vi, mas dizem que o grupo Jesse Lever é um grupo de cristãos e eles entregam 20% do dízimo, mas é aquilo, né, a gente não sabe, não dizem, né, mas eu creio que quando a pessoa é abençoada, ela tem liberdade de poder
abençoar da forma como ela acha, né? Coração liberal. O que não pode é a pessoa entregar menos que 10%, no caso do dízimo, porque está ferindo um princípio da palavra. Eu até coloquei aqui na minha pauta que uma das coisas que nós precisamos aprender, que a primícia é de Deus e sempre vai ser. Deus fez uma árvore e falou: a árvore é minha, ninguém toca, né? E tantos outros casos que nós vemos dentro da palavra do Senhor, que há a primícia, que Deus deixa claro que aquilo que é dele, ele não negocia. Tem até uma pergunta aqui, bispo, de um outro internauta para o senhor. Vamos lá. Ele está dizendo assim: se oferta é aquilo que eu entrego voluntariamente, dízimo é a 10ª parte, o que é primícia, bispo? Primícia. A palavra primícia, ela vem de uma raiz, né? Primeiro, de primeiro, né? A primícia é aquilo que eu entrego. É que na verdade é assim, presbítero Luiz, há muitos tipos de oferta que estão na Bíblia que a igreja contemporânea ela não vive. Por exemplo, há um tipo de oferta na Bíblia que é uma oferta que é entregue ao sacerdote. Na época da antiga aliança, o que o pessoal fazia? Uma semana do mês ao qual eles trabalhavam, né, daquilo que eles conseguiam angariar, o que eles faziam? Eles pegavam o valor daquilo e davam o dízimo pro sacerdote. Exatamente, abençoavam, vamos contextualizar para as pessoas entenderem, dava na mão do pastor da época: isso aqui é teu, pastor, é para ser bênção na tua vida. Hoje esse tipo de oferta não se faz mais. Era muito comum naquela época, a palavra primícia. Uma certa feita eu fui até pregar, eu fui estudar um pouco acerca disso. Havia um contexto histórico na época. E quando a pessoa ela ia entregar uma oferta de cereal, ela fazia o quê? Antes dela separar qualquer coisa, eles colocavam a mão naquele punhado de cereal ou de farinha que fosse, e aquilo que a mão conseguisse tirar, eles consagravam ao Senhor, né? E era uma primícia que eles entregavam ao Senhor. Isso foi tomando corpo, e por muito tempo, dentro da antiga aliança, o que eles faziam? Então eles tinham lá, por exemplo, uma plantação de trigo. Então sempre a primeira colheita era consagrada a Deus. Então o que é a primícia? A primícia não é nada mais, nada menos do que você consagrar o primeiro. Então, por exemplo, antes eu fazia muito isso aqui na igreja. Começamos o mês de janeiro, hoje é o dia 1º. Eu já fazia uma oração e consagrava, né, aquele mês como o mês do Senhor. Amém? Aquele primeiro dia eu usava como o dia a qual eu iria consagrar, o mês inteiro. Eu, como servo de Deus, bispo, né, queria que o senhor até desse aí uma explicação para que as pessoas também que estão nos assistindo pudessem entender melhor. Eu estou orando por uma porta de emprego, vamos dar um exemplo. Deus me abençoou com uma porta de emprego, eu trabalhei e eu recebi aquele meu primeiro salário. É certo diante de Deus, ou se eu não entregar eu estou errando? Eu devo entregar todo o primeiro salário como uma primícia, ou se eu só der o dízimo, não estou infringindo algo que Deus determinou? Claro que não está infringindo, né? Aí a entrega do salário todo, geralmente, inclusive é muito comum nas igrejas, cai naquilo que nós chamamos de voto, né? Então a pessoa estava há muito tempo desempregada e ela orou a Deus para que Deus abrisse essa porta, e Deus abriu a porta. O que ela faz? Ela faz um voto, onde ela diz o seguinte: Deus me abençoando, abrindo uma porta de emprego, eu vou entregar o meu primeiro salário a Ele. E ela entrega, né? É que às vezes uma conotação errada, as pessoas dizem, né? Vou entregar como primícia. Mas na verdade, não é a primícia em si. Ela está entregando o quê? Um voto diante do Senhor. Às vezes algumas confusões, assim, muito comum ler na palavra de Deus. Por exemplo, que as pessoas fazem, não que há na palavra. Jejum e consagração. Tem muita gente que diz que Daniel jejuou. Daniel não jejuou. Daniel ele fez uma consagração. Ele ficou à base de água e de legumes. Jejum é se abster de qualquer tipo de alimento e qualquer tipo de líquido. Total, né? Agora, no caso de Daniel, ele fez uma consagração. Ele não quis sentar à mesa do rei, do rei Dário, mas ele pediu para o guarda lá do rei, se ele pudesse ficar a água e legumes. Ele ficou a água e legumes, ele fez o quê? Uma consagração, né? Mas são coisas que é bom a gente ressaltar só para que a gente entendimento do povo, mas são confusões muito comuns nas igrejas que o povo faz, igual primícia, dízimo e voto, e a gente precisa saber bem para que a gente possa crescer no Senhor, tá bom? Tem quanto tempo aí? Tá estourando já o tempo. Então o dízimo, ele veio antes da lei.
O dízimo ele habilita, a oferta ela gera milagre, primícia ela é de Deus. Aliás, há um escrito lá em Romanos 11,16 que diz isso, né? Se forem santas as primícias da massa, todo o restante o será, né? E uma coisa muito certa, que nós temos que aprender também, é a imutabilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus ela não muda, a palavra de Deus ela é uma só e nós precisamos aprender isso, amém? Então, como os nossos internautas, escreva, porque no próximo programa eu quero responder as tuas perguntas. BethesdaSat@hotmail.com, BethesdaSat@hotmail.com, tá bom? Vamos ficando por aqui, suas considerações finais, presbítero Luiz. Glória a Deus, muito obrigado, Luiz, pelo convite, né? É sempre um prazer estar participando aí do nosso programa Espaço Vida. E eu quero deixar um convite para você que é jovem, todos os sábados às 20 horas, discipulado com a Rede de Jovens. Eu, o evangelista Rodrigo e toda a galera aí da comunidade Bethesda, e você é o nosso convidado. Glória a Deus. E eu, Bispo Ronaldo Sena, estou aqui às quartas e sextas, às 20 horas, uma campanha poderosa, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, e aos domingos estou aqui em 2 cultos de celebração, às 10 da manhã e às 19 horas, você é o meu convidado. O endereço vai passar no rodapé do teu vídeo, Estrada de Itaquera, Goianás, número 35, em frente ao Hospital Planalto. Mais informações, 0 Prestadora 11 256 4204, tá certo? Programa Espaço Vida fica por aqui. Deus te abençoe e até o próximo programa, em nome de Jesus.